de volta com o nosso Mais Saudável. E hoje o nosso tema, ó, bom humor. Sorriso no rosto, por favor, gente. E agora de volta aqui para te conscientizar da importância do bom humor, presta atenção nessa definição da Organização Mundial da Saúde. Eles definiram saúde como um estado perfeito entre o estar bem fisicamente, psiquicamente e social. Não apenas uma ausência de doença. A pessoa pode não ter uma doença, mas estar aí, ó, sempre irritada, mal-humorada, isolada das outras pessoas. Agindo assim, está longe de ter um comportamento considerado saudável. Por isso eu te aconselho, coloca um sorriso no rosto, seja feliz e viva hoje, gente. E para falar melhor, né, com propriedade, né, falar com propriedade sobre esse assunto, eu tô recebendo aqui o Rodrigo Fonseca. O Rodrigo, gente, para vocês terem uma ideia, ele é graduado em Comunicação Social na USP, certo? E aí ele é especialista em inteligência emocional, fundador da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional e atua como especialista na área há 17 anos. Rodrigo, você escreveu 18 anos já? O tempo passa, indo né? para 19. Eita, Lelê. Bom, você escreveu 2 livros, né? 2 livros. Queria que você falasse um pouco dos títulos desse livro. Bom, o primeiro deles é o Emoção Mais... Você, inclusive, quem prefaciou foi a Zilu, que a gente estava conversando, brincando que você é prima do Zezé. É, eu falei, ele falou Camargo, daí ele falou, Camargo. Cícera, você é prima do Zezé de Camargo? Eu falei, não sou, mas gostaria muito, porque sou muito fã, né? Adoro aquela família. Parente. Então, parente. ela acabou fazendo treinamentos de inteligência emocional que eu dou esses anos todos. E a segundo é o 21 Chaves para a Realização Pessoal. Então, primeiro, ele trata... Eu trouxe para você. Eba, vou ler, esse é porque seu. eu adoro ler, adoro. Tá aqui na minha mão. Mostro para um mesmo, pode ser? Tá aqui, ó. Um presente, tão bom ganhar presente, isso me traz um bom humor que você não tem ideia. Esse primeiro aí aborda as emoções humanas como um todo. Então, mas pra gente começar a nossa conversa, a nossa prosa aqui, eu falo prosa porque minha mãe é de Minas Gerais. A minha também. E aí o povo de Minas Gerais adora prosear. E prosear é bom demais porque a gente não leva as coisas num cunho tão chato, tão sério. Exatamente. Chato. Então esse programa é pra gente sentar, conversar, prosear a beça. Mas tem muita gente, a gente sabe que esse tema, inteligência emocional, já foi capa de revista, enfim, todo mundo hoje fala sobre esse tema. Mas o que é a inteligência emocional, Rodrigo? Ainda é um tabu, né, Cissa? Por mais que nós estamos aí já há anos trabalhando aqui no Brasil e lá fora também, com o Daniel Goleman trazendo isso à tona, mas ainda é mais que um tabu, é algo desconhecido. E de uma forma muito simples, a inteligência emocional é uma habilidade que todos nós seres humanos podemos e devemos desenvolver de lidar com as minhas próprias emoções, conhecer e lidar com as minhas próprias emoções, que vão desde medo, tristeza, raiva, alegria, amor, emoções que nós sentimos desde o primeiro dia de vida até o último dia de vida. E ao conhecer as minhas emoções, eu consigo conhecer ou entender melhor as emoções do outro também. E como lidar melhor com este relacionamento intrapessoal, seja eu comigo mesmo, e como eu lidar o tão importante relacionamento interpessoal, que dele dependemos de tudo para a vida. Me corrija se eu estiver errada, assim, o que você está me falando agora tem relação com o que eu vou dizer? Nós refletimos no outro aquilo que sentimos? Exatamente. Então, por exemplo, se eu te tratar mal, é porque eu estou mal, e assim vai... Na verdade, tem até uma música, não sei de quem agora, se é um reggae, que fala que um homem em paz, ele não procura briga. Porque, na verdade, e você e os telespectadores aí seus aí, nós já vivemos isso na pele. Quando nós estamos bem emocionalmente, em paz, feliz, ou num estado de amor, de tranquilidade, nós não nos irritamos por qualquer coisa, nós não agredimos ninguém. Mas basta nós estarmos num momento ruim de nossas vidas, numa amargura muito grande, numa raiva muito grande, uma irritabilidade muito grande, qualquer pessoa vira literalmente uma tela projetora. Isso acontece muito em casal, né? Onde quando eu não estou bem, eu projeto na minha esposa ou vice-versa, projetamos uns nos outros e aí onde vem as grandes brigas, conflitos de casais, mas não só casal, chefe,
colegas de trabalho, amigos, irmãos. Nós projetamos o tempo inteiro. Sabe o que eu já ouvi uma vez e fiquei pensando, porque tudo que eu escuto, eu paro para pensar, sabe? Antigamente não, as coisas passavam por mim assim, entrava por um ouvido e saía por outro. Aí você vai ficando mais maduro, o tempo vai passando, você vai colecionando histórias, aí você para, pensa, observa. E uma vez eu escutei assim, olha, o que você não gosta no outro é um reflexo seu. Você tem isso e aí você aponta no outro. E eu, muitas vezes, fico pensando sobre isso. Falo, meu Deus, aquilo ali naquela pessoa me incomoda. Será que eu tenho isso? Mas eu não consigo observar se eu tenho isso. Como a gente consegue despertar uma consciência e um olhar para nós mesmos? Assim, ó, o que você está apontando lá, você tem sim. Esse ponto é o ponto principal. Tem o Centro Emocional, que é um centro de desenvolvimento emocional gratuito, que a sociedade fundou, que são aulas gratuitas de inteligência emocional semanal, em São Paulo e online que acontece. E nesse Centro Emocional, a primeira aula que eu dou, a primeira fala que eu falo, é usando exatamente esses 2 dedos que você acabou de usar, e que normalmente nós Polegar? somos... Polegar. Põe o microfone que eu faço. Nós aprendemos, educados, a sempre achar a culpa no outro, ou o outro tá errado, o outro tá não sei o quê, o outro. E aí eu peço para todos fazer assim e virar os 2 dedos para si e falar eu. Ó, eu não, porque ele fez isso, ele fez isso. Mas peraí, por quem causou tudo isso? Eu. E que bom que é eu na minha vida, que bom que é você na sua, porque na nossa vida nós podemos mudar, Cissa. Porque já é difícil nós nos mudarmos, mas o outro é impossível. É verdade. E mais do que isso, quando nós tentamos mudar o outro, Cissa, é como se a gente estivesse falando para o outro, olha, faça mais disso para mim. Você tem prova disso, você já viu, e seu marido, sei lá, alguém próximo de você, falou, Cissa, pelo amor de Deus, eu não aguento mais que você fala isso, que você faz isso. Aí, inconscientemente, você acaba fazendo mais daquilo. Por quê? Porque onde nós levamos o nosso foco, seja ele qual for, em coisas boas ou ruins, aquilo se expande. Ou seja, quando alguém fala para nós, olha, eu não aguento, mas você faz isso, ela está focando aquele erro ou aquele problema em nós e aquilo se expande na nossa vida. Então, mas para eu não refletir no outro, para não descontar no outro os meus problemas, como é que eu desperto a consciência em mim mesma que eu tô com este problema? Porque a gente não quer ver. Muitas vezes você tem algo aí que você é muito mais fácil, né, gente? Apontar ali, ó, exatamente, do que fazer isso aqui. Isso aqui machuca, isso aqui leva um tempo. Então, mas ensina pra gente como a gente deve despertar essa consciência. Bom, a primeira coisa eles estão acompanhando aí, você também, é ter essa consciência que é a melhor prova dos 9 do ser humano, de quem ele é realmente, é ver aquilo que ele não gosta em alguém. Tudo aquilo que nós não gostamos em alguém, nós temos aquilo num nível muito inconsciente, por isso não gostamos. Mas é isso, tá inconsciente. É inconsciente. E como que eu tiro essa cortina e falo, você tem isso? Assumindo eu tenho. Assumindo, simplesmente eu tenho, porque não tem outra. O assumir é o primeiro passo. Tá. O segundo passo é, eu sou arrogante, por exemplo. Pessoas que não gostam não, fulano é arrogante demais, eu não suporto pessoas arrogantes. Ok. Se você não suporta, já é certeza que você é. Por quê? E é meio lógico o processo. Como você sabe que fulano é arrogante? Que aquela postura é de um arrogante, que aquele comportamento é de um arrogante, se você nunca foi. É verdade. Se você não tem isso dentro. Eu brinco, né? Eu falo, formiga só reconhece formiga. Então, se você reconhece pessoas arrogantes, é sinal que você tem, assume primeiro, eu sou arrogante. E começa a entender o que é que fez produzir essa arrogância na sua vida. Porque a arrogância, por exemplo, é uma proteção. As pessoas arrogantes, nariz empinado, fala mais forte, bate na mesa, grita. É a melhor forma de se proteger é atacar. Então, por trás de todas as defesas humanas, Cissa, existe por trás disso uma criança. Não importa se a gente tem já 50, 70 anos, existe uma criança com muito medo, uma criança super carente, uma criança sem saber o que fazer. E aí nós, adultos, criamos essas cascas, essas capas de arrogância, de prepotência, de coitado, aquela coitadinha, coitadinho. Várias cascas aí que nós vamos criando por não sabermos lidar somente com as nossas emoções. Ou seja, o que significa saber lidar com as emoções? O medo, por exemplo, é uma coisa prática. O medo normalmente nos faz o quê? Ou fugir, ou paralisar, ou atacar. Que são reações animais. Não é a reação de um ser humano.
Então, o que nós podemos fazer com medo que ninguém nunca nos falou? Você pode agir com o medo. Ou seja, sei lá, estou com medo de vir dar uma entrevista. Quantos não vêm aqui, talvez, Sim. por medo de uma TV? Sim. Não falam em público, não expõem seus conhecimentos por medo de ser rejeitado, criticado. Então, vá com medo, vá com as pernas tremendo. Mas vai. Mas vai. E aí, depois de um tempo, o que acontece? O medo paralisante, ele passa, fica a energia, a vontade de fazer, de realizar, porque as emoções humanas, eu falo no meu primeiro livro, elas servem para uma coisa apenas, para gerar movimentos externos. A palavra emoção, ela vem do latim emovere, onde o e é externo, mover e movimento. Toda emoção, o medo, a tristeza, a raiva, o amor, a alegria, elas surgem, é química, que é produzida no corpo para produzir movimento. Só que como nós nunca discutimos sobre isso, o que nós fazemos com a maioria das emoções? Reprimimos. Só que essas emoções estão disparando química no nosso corpo. Neurotransmissor, hormônio como dopamina, adrenalina, cortisol. E esses hormônios vão nos adoecendo, que você falou no início. Sim. Nós talvez não estamos doentes, mas estamos na iminência da doença. Sim. E porque isso sim é ser saudável. Nós estamos doentes emocional, né? Uma doença emocional, não uma doença física, mas ela vai trazer, a doença emocional vai trazer a física. É o pré-estágio da doença física. Todas as pessoas que eu peguei, foram mais de 60 mil pessoas, isso até hoje. Todas as pessoas que eu peguei com doenças físicas, ela teve uma doença emocional antes. Você sabe que a minha irmã diz algo muito inteligente e eu sempre falo isso, porque ela diz assim, dê aos sentimentos o que ele pede realmente, né? Então assim, se você tá com vontade de chorar, chora. Isso, não é isso, é simples. Tá com vontade de rir? Vai, dá aquela melhor gargalhada. Sim. Então não fica, é o que você acabou de falar aqui, engolindo, porque isso só vai fazer mal a você. Agora, aonde a inteligência emocional vai contribuir para que alguém aprenda a ter bom humor com a vida? Ótimo. Na verdade, o humor, o estado de humor, nada mais é do que um sinalizador emocional. Ou seja, o que é o mau humor? Que nós, imagina que nós demos um nome para um apanhado de emoções, ou para um estado generalizado, vai. O mau humor é aquela pessoa pessimista, aquela pessoa que vive com a cara fechada, aquela pessoa que vive reclamando. Esse é o mal-humorado, basicamente é o mal-humorado ou mal-humorada. E quando ele chega, o pessoal fala, mas o que veio fazer aqui, Vem gente? com a sombrinha, não precisava sabe? nem ter vindo. Familiadas. E todo mundo conhece alguém assim, né, não? E pior, não precisa nem falar, abrir a boca para te incomodar. A pessoa quieta no canto dela já te incomoda. Verdade. Porque as emoções, ela produz esse campo eletromagnético. Então, o que é o mau humor? Em poucas palavras, simples, Cissa. O mau humor, ele é nada mais, nada menos do que emoções reprimidas. Normalmente, emoções raiva reprimida, que a pessoa fica uma irritabilidade muito grande, a flor da pele, porque ele tá louco para mandar para aquele lugar, tá louco para gritar, tá louco para socar alguém ou algum lugar, medo reprimido por muito tempo, tristeza reprimida por muito tempo. Então, essas emoções reprimidas, a soma dessas emoções reprimidas, medo, raiva e tristeza, nós damos o nome de mau humor. Amor reprimido também, a pessoa fica mal-humorada, que ela não pode amar quem ela quer. Então fica tudo reprimido. Então qual a primeira dica que eu posso deixar aqui para os telespectadores? Várias, por favor, várias dicas. Primeira delas, reconheça qual sentimento está reprimido. Feche os olhos. Melhor maneira de você entrar em contato com as suas emoções, olhos fechados. Por quê? Eu fecho os olhos para o mundo externo, mas eu abro os olhos para o meu mundo interno. E literalmente se pergunta, o que é que está me deixando dessa maneira? Eu estou com medo de quê? Ou estou com raiva de quê? Estou precisando colocar para fora o quê? O medo, a raiva, a tristeza. E a hora que vier a resposta, acredite, e vá e coloque para fora. Se é raiva, lógico, você não vai bater em ninguém, não vai gritar em ninguém. Lógico. Vai para dentro de um quarto, pega um travesseiro, pega uma cama, grita, bate, chora, esperneia. Faz, sabe, botar para fora fala o que você tem vontade de falar para alguém que você pode ofender pessoas. Fala, não precisa falar para a pessoa. Só falando, expressando isso, a pessoa já desopila o fígado, como dizem. Já ajuda bem, né? Porque o fígado é o primeiro órgão que é atacado pela raiva. Então, só dela gritar, dela botar para fora, dela socar. E às vezes não precisa nem socar lugar, socar o ar. Sim. Imaginar a pessoa que ela tá com raiva e colocar para fora. Colocar para fora. Soltar. Então, a tristeza, chora. Tem dificuldade de chorar? Põe uma música que você te deixa triste. Põe um filme de quem, sei lá, do seu namorado que te abandonou.
Põe um vídeo de quando vocês estavam bem. Meu amigo, mas chora. Chora, chora. Ou seja, reconheça a emoção e expresse essa emoção. Primeira dica. Segunda dica, tome cuidado com a sua postura física. Por quê? A postura física, sim, o mal-humorado normalmente, ele É. a cara fechada, bico. E tá sempre aqui, né? Desmontado. Desmontado e fechado aqui, ó. Ou aqui, né? Ele fecha Aqui é a tudo. proteção total, Proteção né? Ó, total. estamos protegendo geral. Fechado pra você e pra todos. Então, primeira coisa, se abra. Segundo, preste atenção na sua fisionomia, na sua fisiologia. Fisionomia, procure soltar onde você está tensionando. Solte. Procure colocar um sorriso no rosto, mesmo que no começo seja um sorriso forçado. Abre o peito, porque isso aqui ajuda a soltar. Tome cuidado com os ombros para não ficar caído, as costas caídas. Então, abre também. Então, muda a sua postura. Existe uma doutora de Harvard, doutora Cuddy, que ela descobriu que a postura física, ela altera as emoções. As emoções alteram a postura, mas também a postura física altera as emoções. Então, altera a sua posição também. Outra coisa, mude o seu foco. Mude seu foco. Normalmente as pessoas hoje, por exemplo, estão com foco na morte da pessoa. Se a pessoa já é mal-humorada, cara, Acabou. Acabou. É o que você precisava para terminar o seu dia daquele jeito. Dia não, a semana. O mês de setembro terminou porque morreu. Exatamente. Então mude seu foco. Ok, a pessoa morreu, ok, sim. Sinta a dor, ok. A gente sempre fala aqui isso, Rodrigo, assim, ó. Despertar, virar a chavinha, sabe? Tenha uma outra ótica, olha as coisas para um lado mais colorido, mais bonito. E eu quero muito que você participe com a gente. Pega o telefone, liga 019-3871-9620, faz aí a sua pergunta para o Rodrigo, a gente vai para um rápido intervalo e eu já volto, tá bom? Não descola? Ai, o Mais Saudável tá bom demais e cheio de bom humor. Daqui a pouco a gente volta.